Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre as indulgências. Pela 16ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre esse assunto tão pouco falado em muitos lugares, em muitos ambientes da Igreja Católica. Mais um domingo em nossas vidas, mais uma semana que começa e no final dessa tarde eu louvo e bendigo a Deus por você ser o nosso telespectador assíduo. Abra a sua Bíblia e vamos refletir pela 16ª vez esse assunto, indulgência. Depois de citarmos dois textos da Escritura, um de Nosso Senhor Jesus Cristo e outro do livro de Tobias, nós vamos definir com a Igreja, coisa que já fizemos nos 15 programas anteriores, o que é uma indulgência. A palavra indulgência tem como sinônimos favor. A palavra indulgência significa bondade, significa misericórdia, significa compaixão, pode significar também perdão. É o favor de Deus derramado, oferecido, concedido aos pecadores. E pecadores que assumem diante de Deus duas responsabilidades. Ele se torna culpado porque cometeu o pecado e está obrigado a reparar o mal que ele cometeu. Uma mãe, cujo filho, depois que ela passou o dia inteiro cuidando da casa, limpando a casa para receber uma visita, e se esforçou muito e trabalhou muito, e se dedicou muito para deixar a casa limpa. A visita vai chegar à noite. A mãe diz ao filho que vai sair para ir ao mercado comprar alguma coisa para o jantar quando a visita chegar. O filho, então, muito bagunceiro, enquanto a mãe sai, ele deixa a casa completamente desarrumada, bagunçada, revirada, suja, e faz isso de propósito. Quando a mãe chega, tem aquele susto ao ver a casa toda desarrumada. E fica muito triste e chora. Quem fez isso? O filho diz, mamãe, fui eu. E vendo a mãe chorar, o filho pede perdão. De joelhos, mamãe, me perdoe. A mãe diz, por amá-lo, eu perdoo você. Depois o filho feliz abraça a mãe e diz, obrigado, mamãe, a senhora é tão boa. Agora me dê licença porque eu vou sair e vou brincar com meus amigos. A mãe diz, vai não. A porta vai ficar fechada e você só sai daqui de casa quando você deixar a casa em ordem. Eu já perdoei você, é uma coisa, mas a obrigação de reparar o mal, de consertar, de deixar tudo em ordem, é sua. E agindo assim, a mãe não está se vingando. A mãe está sendo justa e ao mesmo tempo misericordiosa. Todo pecado tem uma dupla dimensão, a da culpa e a da pena. Culpa, você é culpado. Você é o responsável. Você tem dívida diante de Deus. Tem a obrigação de pedir perdão a Ele quando se arrepender. Ao pedir perdão, Deus perdoa. Mas não está resolvido tudo não, viu? Para você ficar livre, para você entrar no céu, você tem que reparar o mal que você cometeu. Isso se chama pena temporal. Se você não reparar nessa vida, vai reparar na outra. E a reparação da pena temporal na outra vida se chama purgatório. O que é a indulgência? É a remissão, é o perdão dessa pena temporal. E como esse perdão chega aos pecadores, mesmo arrependidos? Como os pecadores arrependidos se livram dessa pena temporal? Ou eles mesmos reparam, ou seus irmãos na fé, com obras indulgenciadas pelos méritos de Cristo, se beneficiam. Os méritos de Cristo tanto podem imediatamente purificar essa pessoa dessas consequências, mediante a sua reparação, mediante a reparação de quem cometeu o pecado e mesmo arrependido tem que reparar, como Zaqueu, metade dos meus bens vou dar aos pobres, e se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Aqui, os méritos de Cristo, mediante a iniciativa de Zaqueu.
Hoje a salvação entrou nessa casa. Não é Cristo quem vai reparar as consequências do pecado. Você, pelos méritos de Cristo, vai reparar. O exemplo clássico, Zaqueu. Mas também os outros membros podem ajudar essa pessoa, mesmo arrependida, a reparar o mal que ela cometeu. Vamos a um exemplo? Mateus capítulo 17, versículo 21. Um cometeu um pecado grave. E foi tão grave esse pecado que o demônio entrou no corpo dele. E ele sozinho não consegue. A igreja vai ao encontro dele para a iniciativa do exorcismo e não consegue livrá-lo do poder das trevas. E os discípulos vão perguntar para Jesus, mas nós não conseguimos expulsar esse demônio. E Jesus explica qual é a solução. Mateus, capítulo 17, versículo 21. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Então você tem o possesso e você tem pessoas querendo ajudá-lo e não conseguem de jeito nenhum. Como é que essa pessoa, esse coitado, vai lucrar com o jejum dos outros, com a oração dos outros? Faça essa obra meritória e ele vai lucrar. Façam essa outra obra meritória e ele vai lucrar. Jejum e oração. Não é jejum do possesso, é jejum de vocês que querem ajudá-lo. Portanto, o jejum de vocês vai beneficiar outra pessoa. A oração de vocês vai beneficiar outra pessoa, outras pessoas. Agora vamos ao texto do Antigo Testamento, onde essa doutrina é apresentada. Reparem que tudo aquilo que Jesus diz no Novo Testamento já tem uma reminiscência no Antigo Testamento. Vamos ver no livro de Tobias 3 obras que mais na frente vão ser objeto da aplicação dos méritos de Cristo mediante a Igreja, obras que se tornarão indulgenciadas pela Igreja em certas condições. Vamos ao texto. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. O que chama a atenção é a esmola apaga pecados. Mas quem apaga pecados não é o sangue de Cristo? As duas coisas estão certas, uma num sentido e outra em outro. Quem apaga os pecados em absoluto é o sangue de Cristo. Quem apaga os pecados não é outro senão os méritos, não são outros senão os méritos de Cristo. Mas os méritos de Cristo podem favorecer uma pessoa, cancelar os pecados de uma pessoa, apagar as penas temporais dos pecados já perdoados quanto a culpa, seja imediatamente, seja pela mediação de determinadas obras dos membros da igreja. A misericórdia apaga pecados. Ou seja, os méritos de Cristo que apagam o pecado chegam a uma pessoa mediante a prática da esmola. Mas essa doutrina, ela já também aparece na carta de São Tiago, capítulo 5, versículos de 19 a 20. Cito esse texto fantástico, muito pouco comentado e também muito pouco compreendido, aqui, ali e acolá. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Mas quem faz desaparecer uma multidão de pecados não é o sangue de Cristo? Não é somente o sangue de Cristo, não são somente os méritos de Cristo que apagam pecados?
Quer dizer, então, que a obra da igreja, a caridade da igreja também apaga pecados? Sim. Ou seja, os méritos de Cristo, pela ação que leva uma pessoa a se converter. Uma ação meritória, seja a caridade, seja a evangelização, seja a pregação, seja os sofrimentos oferecidos a Deus em determinadas condições da alma da pessoa arrependida, confessou os seus pecados, comungou na graça de Deus, rezou pelo Santo Padre. A doutrina das indulgências é absolutamente clara, transparente. Vimos já nos primeiros programas que há uma diferença na doutrina das indulgências e na disciplina das indulgências, que no decorrer dos séculos, sobretudo em alguns séculos particularmente, os séculos que antecederam o protestantismo, houve abuso na disciplina das indulgências. Ou seja, houve comércio, houve injustiças, houve pecados, houve leviandades na administração das indulgências. Porém, uma coisa é a disciplina, outra coisa é a doutrina das indulgências, a teologia das indulgências. Retomamos agora o parágrafo 8 do documento Manual das Indulgências que vocês estão vendo aí na tela. Essa remissão da pena temporal, devida pelos pecados já perdoados quanto à falta, foi chamada propriamente indulgência. Aqui está a definição clássica de indulgência. O que é a indulgência? Remissão temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à falta, ou seja, quanto à culpa. Uma pessoa cometeu um pecado, esse pecado já foi perdoado por Deus, portanto, a pessoa já está reconciliada com Deus, mas ainda tem esse probleminha a resolver, a remissão da pena temporal, ou seja, o apagamento das consequências do pecado, da obrigação que essa pessoa tem de reparar o mal que ela cometeu. Não saia daí, depois de um breve intervalo, começaremos o segundo bloco desse 16º encontro sobre as indulgências. Desejo que todos esses programas sejam assistidos, um ajuda a compreender o outro, é um estudo que não pode se esgotar em 30 minutos, por isso precisamos de tanto tempo para que ele fique bem mastigado, bem compreendido por todos os telespectadores. Até logo mais, se Deus quiser.